O site ele tem duas funções básicas, fundamentais, para que a empresa consiga trazer bons clientes. A primeira é que o site é uma vitrine da sua empresa. Dentro do site você vai colocar informações sobre o que você vende, recomendações dos seus clientes, falar um pouco sobre a história, né, de como a empresa ela foi construída ao longo dos anos. Uma série de informações que vão agregar, que vão somar para que o cliente entenda mais e conheça melhor ali a sua empresa. E o segundo ponto é um ponto um pouco mais técnico, que o site ele é uma matriz de coleta de dados. Dentro do site a gente consegue fazer configurações de pixels, de tags, né, que permitem que as equipes de marketing, que os gestores de tráfego pago, né, consigam entender o comportamento das pessoas que estão passando por ali e consigam impactar essas pessoas em momentos diferentes. Por exemplo, né, quando você começa a ser perseguido ali, entre aspas, por alguma empresa, algum produto que você pesquisou antes, isso está acontecendo porque de alguma forma essa pessoa passou pelo seu site, ela foi impactada, ela foi rastreada ali pelas configurações que estão dentro do site e a gente consegue capturar a atenção dessa pessoa em outro momento. São duas funções importantes e fundamentais ali que o site entrega para a gente. Boa tarde, pessoal. Começando mais um Café com Prosa. Boa tarde, mano, velho. Boa tarde, mano, velho. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Boa tarde quem tá ouvendo a gente aí. As pessoas que estão ao vivo. A gente tá começando aqui agora, então, o Café com Prosa ao vivo. Hoje, o nosso tema, pessoal, vai ser o que não pode faltar em um site vendedor. Certo? Certíssimo. Simbora. Pessoal, eu sou o Gustavo Cansado. E eu sou o Rodrigo Cansado. Nós somos sócios da Bieds, uma agência de marketing mineira. E esse aqui é o Café com Prosa, que é um espaço, né, um bate-papo que a gente faz aqui para quem está à frente de uma empresa e precisa fazer com que o marketing e as vendas funcionem, fluam. E nosso objetivo aqui hoje, não hoje, né, nosso objetivo com o Café com Prosa é refletir, abrir a mente, trazer conceitos para você que está à frente de uma empresa, né? Normalmente, eu sempre falo, né, Rodrigo? Normalmente quando uma pessoa abre uma empresa, a gente sempre foca, abre uma empresa que a gente tem um domínio técnico sobre a operação. E aí, só que falta a parte das vendas, né? Nem todo mundo tem esse domínio da parte comercial e do marketing, então é comum que o empresário, o líder da empresa, quem está liderando ali aquela empresa, vá atrás de soluções, consultorias, agências, mentorias, para trabalhar essa parte de marketing e vendas na empresa. Então, assim, geralmente é algo que é difícil para a maioria dos empresários, né? Então, nós estamos aqui para compartilhar com vocês a nossa experiência, né? 10 anos trabalhando com isso, né? Com marketing na internet, com vendas. O Rodrigo à frente do nosso comercial, eu à frente da operação e do marketing da nossa agência. Então, a gente criou esse espaço para compartilhar com vocês e ajudar vocês a construírem uma visão comercial, construir uma cultura de vendas dentro da empresa de vocês. Isso aí, galera. Aproveitar aí para poder cumprimentar o nosso auditório virtual, que está aí, sempre presente, né? Quem está ao vivo, né? Depois, assim que a gente finalizar aqui, a gente vai abrir para perguntas. A gente sempre deixa um espacinho no final para poder abrir, para quem quiser perguntar, quiser tirar uma dúvida. Então, muito obrigado a todo mundo que está aí. Valeu. A ideia é a gente faz esse bate-papo ao vivo, certo? E a ideia de ser ao vivo é justamente para depois da nossa fala, da nossa apresentação, a gente bater um papo com as pessoas que estão acompanhando com a gente. Então, vocês podem abrir o microfone, trazer as dúvidas, comentários, e a gente vai refletir aqui junto sobre o assunto que a gente trouxe. O nosso papel é provocar, é trazer o cerne lá, a base da discussão para que ela aconteça depois. Beleza, pessoal? Então, bora. Qual o tema de hoje? O tema de hoje, como eu falei, é o que não pode faltar no site vendedor. Gente, site é um tema que nas empresas é muito negligenciado, né? É muito negligenciado, né? A gente trabalha com projetos
de marketing digital de várias empresas, de diversos tipos de nichos, setores diferentes do mercado. E assim, de um modo geral, as pessoas têm uma crença de que o site não é uma coisa importante, né? Quando na verdade o site ele está no centro da nossa estratégia de vendas, muitas vezes, né? Porque quando a gente está falando de, de, de uma estratégia de vendas online, de buscar, de adquirir clientes pela internet, o site ele é fundamental. Independente se você é um negócio local, se é um e-commerce, uma loja virtual, se você capta clientes através de agendamento, como as clínicas, né, a área da saúde, ou SaaS, quem capta lead para o time de vendas abordar em seguida, o site ele está no centro, né? Quantas vezes você entra... uma pergunta, inclusive, algo para vocês pensarem, quem está vendo a gente ao vivo principalmente. Quantas vezes você entra num site e sai em menos de 10 segundos? Porque você não entende o que está acontecendo ali, não é o que você está procurando, você não entende como entra em contato, qual é o próximo passo, você fica perdido naquele site, o site não carrega direito, né? Ele não cumpre a sua função, você fica muito irritado, para não falar outra coisa, para não falar que você fica puto, né? Você fica puto, sai do site, procura outra coisa, ou se você quiser muito aquele serviço, aquele produto, você procura ali uma forma de entrar em contato pelo WhatsApp, muitas vezes não encontra. Então, assim, o site é onde o seu cliente, aquela pessoa que está quente, que está de fato procurando o seu serviço, que quer saber mais, quer saber o preço, é onde aquela pessoa vai chegar, certo? Então, assim, é por isso que a gente precisa, de fato, trabalhar esse tema aqui hoje, por isso que ele é tão importante. Nós vamos trazer aqui para vocês alguns itens, né? Na verdade, a gente separou seis boas práticas, seis itens que são essenciais, né? 6 itens que estão fora aí dos estereótipos, fora da conversa comum, e que a gente trata que a gente vê no nosso dia a dia, que trata com os nossos clientes, e a gente vê que isso é fundamental e que, de fato, são temas que rendem bastante conversa nas nossas reuniões. Então, a gente vai trazer para vocês aqui hoje, tá? Para ser bem objetivo, bem direto, e vamos trabalhar em cima deles. Boa. Beleza? Beleza, vamos lá. E é isso, né? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas muitas vezes, gente, o site ele acaba sendo negligenciado, né? Em tempos de redes sociais, de Instagram, de TikTok, de tudo mais, de YouTube e tudo mais, WhatsApp. WhatsApp, né? O site ele acaba ficando para trás. As pessoas acham que não é uma necessidade ali na comunicação da empresa, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, não só o que é importante, mas o porquê também que o site é tão importante ali nesse processo de construção de uma comunicação da empresa através da internet, certo? Isso aí, isso aí. E aproveitar para convidar também quem não está aqui ao vivo participando agora, provavelmente, né, vai estar assistindo aí ou pelo YouTube ou escutando pelo Spotify. Não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para poder ter todas as informações lá quando sair vídeo novo e tudo mais. A gente sempre coloca esses episódios na íntegra no Instagram e no Spotify, no YouTube e no Spotify, para que vocês possam assistir depois. Então, bora lá. Fechou. E o cafezinho? Vamos servir um cafezinho? Porque isso aqui, na verdade, isso aqui é uma desculpa pra gente tomar um cafezinho depois do almoço, que é essencial, né, gente, pra mente funcionar melhor. Agora sim, ó. Agora sim a gente tá preparado. Preparado para começar. Bom, então Bom, gente, antes da gente entrar nesses 6 itens, qual é a razão as razões pelas quais a gente acredita que o site é negligenciado, né? Eu acho que hoje a gente tem muito essa cultura de rede social, certo? E a gente tem muito o caso de um cliente que chega pra gente falando que achou no Instagram. Sabe aquele cliente que fala que te achou no Instagram? Então, isso é muito comum, isso acontece bastante. E aí, eu acredito que muitas vezes, por escutar isso muito, o empresário, a empresária,
pensam que só o Instagram que é importante, que é um Instagram que de fato traz a conversão daquele possível cliente em um contato real, né, para você trabalhar ou que de fato pode comprar. Então, assim, a gente tem essa visão, essa ilusão de que a rede social basta. Enquanto, na verdade, isso é um mito, né? A rede social, ela não tem o mesmo objetivo do site. O site é como se fosse a loja. Quando a pessoa entra numa loja física, é como se ela estivesse entrando no site, no mundo virtual. Enquanto na rede social, a gente está criando relacionamento. É uma rede social, né? Para a gente socializar. Então, lá a gente está criando relacionamento. É na rede social que o seu cliente vai te conhecer, que ele vai se conectar com a sua empresa, que ele vai entender o que você faz, que ele vai começar a criar vínculo, criar conexão e confiar. Mas na hora que ele fala, beleza, agora eu vou comprar, ele vai procurar o próximo passo. E geralmente ele vai entrar no site. É nesse momento que o site entra. Então, por conta disso, a gente tem que entender que o site ele é uma ferramenta de vendas, né? Ele tá mais pro lado da venda do que pro lado do marketing. Lá é a hora que a gente de fato vai agir, né? Lá na rede social, a gente está mais na ponta do marketing, né? Que é onde a gente vai de fato se conectar. Além disso, tem uma outra crença que eu acredito que você também deve ter ouvido bastante isso, né? Que o site é o cartão de visita. Uhum. Né? Tem gente que acha que acredita muito e fala que o site é cartão de visita. Vocês que estão ouvindo a gente online aí, vocês acham que o site é cartão de visita? Antes, eu tô perguntando e já vou responder, né? Eu acredito que não. Né? O site, ele não é simplesmente um cartão de visita. Pensa num cartão de visita, né? Você entrega o cartão de visita para a pessoa, é para ela, possivelmente, no futuro, entrar em contato com você se ela quiser, certo? Quantos cartões de visita a gente distribui e quantos, de fato, geram contato? Né? O cartão de visita, ele é uma forma de distribuir o nosso, né, o nosso contato, o canal de comunicação com a empresa. Mas o site não é isso. O site não é um cartão de visita, ele é um canal ativo de vendas. Ele é a loja, ele é como se fosse já a pessoa vendo a vitrine e entrando na loja mesmo, certo? Então, assim, ele é uma área de vendas e conversão, e não simplesmente uma forma de divulgar a empresa, né? A divulgação ela é feita fora do site. A divulgação, o cartão de visita, o objetivo dele é trazer as pessoas para dentro do site. Então, essa é a visão que a gente tem aqui sobre isso, tá? Então, para a gente poder deixar claro que é, essa percepção que os empresários e as empresárias têm de que o site é secundário, ela é uma crença que atrapalha você a crescer e desenvolver a cultura de vendas no seu negócio. Então, assim, vamos vir aqui para a realidade, né, e lembrar como que nós compramos, como que é o processo de venda que a gente vive quando a gente quer comprar alguma coisa e entender o tanto que o site é importante em todos os aspectos, né, em todas as vendas as compras que a gente faz, a gente acaba passando pelo site. Então, vamos vir aqui botar o pé no chão para a gente, de fato, agora começar a falar sobre, beleza, o site é importante, então o que a gente precisa ter lá dentro, o que a gente precisa observar no site da nossa empresa. É isso aí. E antes da gente entrar na parte do que a gente precisa, eu gosto sempre de falar que o site ele tem duas funções ali, né, principais, fundamentais, para que a gente consiga trazer bons clientes. A primeira delas é que o site, como a gente estava falando antes aqui, ele é como se fosse uma vitrine ali do seu negócio, né? Então, dentro do seu site, você vai colocar informações importantes sobre o que você vende, você vai colocar experiências boas que os seus clientes tiveram, avaliações, você pode colocar um pouco sobre a sua empresa, um pouco sobre a sua história, a autoridade que você tem ali naquele ramo. Então, você vai começar a construir ali uma comunicação, né, para que as pessoas conheçam não só os produtos ou o que for que você venda, né, mas também, enfim, né, ser uma vitrine ali para o seu negócio. E o segundo ponto é um ponto um pouco mais técnico, que eu acho que nem todo mundo sabe, né, mas dentro do site, gente, a gente consegue configurar ali
alguns detalhes ali, algumas configurações que a gente chama, que vocês podem conhecer como pixels e tags aí, que fazem com que o site se torne uma matriz de coleta de dados para que a equipe de marketing consiga trabalhar, né? Então, você já deve ter sido perseguido ali, entre aspas, por algum produto que você estava pesquisando, né? Isso acontece porque dentro do site é possível a gente rastrear o comportamento, né, dessas pessoas que estão passando por ali e impactar elas em momentos diferentes. Então, além de ser uma vitrine, né, que foi o ponto 1 que eu falei, o site também ele é uma matriz de coleta de dados para que os times de marketing, os times de gestão de tráfego pago consigam trabalhar e atrair as pessoas qualificadas. É isso aí, isso aí. O rastreamento, ele é cada dia ele fica mais importante, porque eh, a gente fazer uma gestão com base em dados, né, é algo que já não é nem o futuro, isso já é o presente já há algum tempo, certo? Então a gente precisa saber quantas pessoas entraram no nosso site, qual o horário que a galera entra mais, quais são as fontes, de onde que eles estão vindo, né? Dentro do site, eh, você entender, por exemplo, como que a navegação acontece, onde que as pessoas clicam mais. Então tem muitas coisas que a gente pode descobrir eh, observando os dados que são coletados dentro do site, mas também a gente vai dar insumo para que os algoritmos, os famosos algoritmos, né, a inteligência artificial das redes, das plataformas do Google, do Instagram, do YouTube, do TikTok, enfim, do LinkedIn, né, de todas as redes que a gente usa para divulgar, a gente vai eh, dar informações, levar dados para essas plataformas. E as plataformas vão conseguir otimizar a entrega do nosso conteúdo, a entrega dos nossos anúncios, com base naqueles dados que ele está coletando dentro do nosso site, que são dos nossos clientes, né? Se a pessoa ela entra no site e sai rapidamente, a plataforma vai saber. Então ela já sabe que esse perfil de pessoa ele não engajou tanto. Mas aquelas pessoas que elas percorrem a jornada completa dentro do site, compram, entram em contato, clicam nos botões, né? As plataformas elas têm esses dados também. Então, se a gente tem esse site ele bem configurado, a gente consegue fazer com que todas os outros softwares, as outras plataformas que estão orbitando a nossa empresa, funcionem melhor. Exatamente. Já aconteceu algumas vezes de é, alguém me falar assim, né? Nossa, eu estava fazendo uma pesquisa ali na internet de um produto, e aí depois eu estava navegando pela internet e esse produto apareceu para mim de novo, e de novo, e de novo. Isso para mim foi um sinal de que eu deveria comprar. Aí eu falei, gente, essa pessoa não sabe que na verdade está tudo, já está Programado, tá tudo organizado, programado. já está tudo organizado e as plataformas, os algoritmos, eles realmente sabem que você está interessado naquilo. Sim, e isso é feito, claro, né? É feito, é uma forma de ajudar a gente a comprar melhor, né? Claro que, né, é uma ferramenta, ela pode ser usada tanto para te ajudar quanto para te atrapalhar, para te iludir, né? Claro que isso existe, né? Mas vamos pensar que nós aqui e vocês que estão assistindo a gente estão fazendo um marketing ético, né? Um marketing com responsabilidade. Então, com base nisso, a gente vai usar essas ferramentas para conduzir o nosso cliente percorrer a jornada de compra. Então, nós vamos pegar na mão dele e vamos mostrar para ele o que que a gente pode oferecer, como que a gente pode ajudar ele. E, se fizer sentido, ele vai se tornar cliente. Essa é a ideia. E isso tá longe de ser um sinal, né? Essa relação tá longe de ser um sinal. O destino. Não, não é destino nem é sinal, né? Isso aí é tecnologia, né? É Exatamente. tecnologia, é ferramenta. Bom, então nós separamos aqui esses 6 itens e eu vou começar. Nós vamos ler vou ler eles e a gente vai comentar. Beleza? Simbora? Simbora. Então tá, o primeiro, galera. Esse primeiro item é Ah, algo. pode falar. Pode falar, não, Depois eu fala, fala, acrescento. fala, fala. Não, aqui esse primeiro item já é o item que assim já gera um super problema, né, para aquelas empresas que não sabem, né? É. Gente, é o seguinte, a escolha da plataforma, tá? A escolha da plataforma, ela é fundamental para que você
evite problemas no futuro e tenha maiores possibilidades, maiores opções, né, rotas para você desenvolver ali o seu site, certo? A escolha da plataforma ela é essencial. É como se fosse o seguinte, quando você vai comprar um carro, né? Você compra um carro e se você compra um carro que a manutenção dele é cara, né? É péssimo, né? Depois, quando o carro precisar de manutenção, você vai ter que ficar ali pagando aqueles valores que você não estava esperando, né? Também tem aqueles carros que são difíceis de revender. Também tem aqueles carros que eles têm uma probabilidade de dar problema muito maior, né? Ou menor, né? Aqueles que você encontra peças mais fácil ou mais difícil, enfim. Então, quando a gente vai comprar um carro, tudo isso deve ser levado em conta, mas muita gente compra um carro sem nem saber se aquele carro vai ser fácil de revender depois, se ele tem um consumo alto ou baixo, só pede indicação de uma pessoa ou, né, enfim, e vai lá e compra. O site é a mesma coisa, pessoal. É, não é um investimento baixo você desenvolver um site, né, para muita gente, tanto de investimento financeiro quanto de tempo. Então, quando a gente. O que a gente tem que levar em conta quando a gente vai escolher uma plataforma? A primeira coisa de todas, né? A manutenabilidade. Tem algumas plataformas de sites que elas são muito baseadas em código, né? Quer dizer, todas são código, né? Mas que elas têm código. São. Disputa, só eu ia. Tem algumas plataformas que elas são que é basicamente código puro, né? Quando você contrata uma agência e ela vai lá e codifica o site inteiro, né? Qual que é o problema disso? Quando você passa, sei lá, 6 meses, você precisa fazer qualquer alteração, você fica dependente daquela pessoa que fez o site. Então, quanto mais dependente você for da pessoa que fez o site, pior. Porque você não tem você não vai ter garantia de que daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos aquela pessoa ainda vai estar disponível, que ela vai estar trabalhando com aquilo, que você vai conseguir, que ela vai ter tempo de fazer as alterações que você precisa, e você pode acabar numa situação em que você não consegue trocar a cor de um botão, que você não consegue trocar uma imagem, que você não consegue trocar o telefone que está ali do WhatsApp quando você precisa. Para você fazer isso, você vai precisar contratar alguém, que vai ser caro, você vai custar para achar, né? E demora meses para fazer algo que, na verdade, daria para ser resolvido em 5 minutos. Então, essa escolha, quando você escolhe uma plataforma que não te dá que não é fácil de encontrar profissionais que vão te ajudar, que vão conseguir trabalhar naquele site, você está criando um problema, né? A escolha da plataforma, na verdade, ela vai definir se você vai ter uma liberdade ali ou não depois, né? Ou você vai ficar dependente de um determinado tipo de profissional. Então isso acontece, gente, acontece demais, né? Da gente receber empresas que têm um site que ele é tão complexo, tão difícil de mexer, de modificar, que a pessoa acaba tendo que parar de usar o site para poder fazer um novo, né? Tem empresas que chegam para a gente pedindo para fazer alguma alteração no site, e essa alteração ela fica tão cara para fazer, porque você precisa entender como que a plataforma funciona, você precisa gastar tanto tempo mexendo naquilo, que fica mais barato construir um site novo do zero, né? Exato. Uma boa plataforma é sinônimo de autonomia e liberdade. Exatamente. E assim, É, a gente tem várias plataformas para indicar, né, que a gente usa, e várias para a gente não indicar também. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas se você quiser indicações de plataformas, você pode mandar um direct para a gente no Instagram, uma mensagem no WhatsApp. Se você estiver lá no nosso grupo, no grupo do Café com Prosa, você tem lá acesso ao nosso WhatsApp, pode mandar para a gente, que a gente ajuda com isso, beleza? A gente responde quais plataformas que a gente acredita que são melhores, tá? Mas basicamente você tem que pensar assim, antes de escolher a plataforma. Se eu precisar contratar alguém para me ajudar nisso aqui, eu vou conseguir? Fácil. Eu tenho uma alta disponibilidade no mercado de profissionais que conseguem mexer nessa plataforma. Outra coisa, o custo dessa plataforma, ele é alto ou é baixo?
é em dólar, né? Se for em dólar, a gente já é bom evitar, né? É bom evitar. Mas o custo dessa plataforma é qual? Outra coisa, é, você tem suporte? Tem plataformas que elas são muito baratinhas ou às vezes não tem custo nenhum, mas você não tem suporte nenhum. Se você precisar fazer qualquer coisa, você não tem quem ligar, para onde mandar mensagem. Quando você pega uma plataforma que você tem uma mensalidade, por exemplo, tem um bom suporte, é muito melhor. Se você precisar de qualquer coisa, você pode mandar no suporte, eles vão te orientar. Eles têm, essa plataforma também tem uma base de conhecimento, uma base de conhecimento no YouTube. Você consegue encontrar vídeos, seja da própria plataforma, seja de é, outras pessoas, né, que têm canais de tecnologia que te ensinam a fazer as coisas. Quanto maior a disponibilidade de base de conhecimento tiver essa plataforma de sites, maior vai ser a chance de você resolver os problemas que aparecerem e também muito maior a chance de você ter profissionais que vão conseguir mexer, porque se tem muita informação disponível, você vai ter, consequentemente, mais profissionais e, consequentemente, você vai ter, vai ser mais barato fazer qualquer tipo de alteração no futuro, né? Você vai estar mais seguro, você vai diminuir bastante os riscos. Então, assim, e aí agora entrando já no próximo item, a gente tem a proposta de valor clara. Isso também é um negócio, gente, que a gente vê umas páginas lá no nosso dia a dia que dá desespero, né, Rodrigo? Você entra no site e não sabe o que está Hum. acontecendo ali, sobre o que que é aquilo, o que que É, aquela empresa te entrega. uma coisa que é legal é que assim, é, a primeira dobra, né, que é aquela primeira parte do site que a gente sempre vê, eu sempre falo que ela é a zona nobre, né, ali do seu site. É onde todo mundo vai bater o olho, vai em 100%, pouquíssimo. 100% das pessoas que entrarem no seu site vão ver a primeira dobra, né? O topo do site. É o que vai definir se ela vai continuar naquele site ou não. Então, a primeira dobra, ela tem que ter as principais informações, os diferenciais, né, que você precisa que o seu possível cliente saiba. Basicamente, o topo do site, a primeira dobra, quando o seu cliente, a pessoa que acessou o site, vê ele tem que entender: esse site vai resolver o meu problema ou não? Vale a pena eu rolar para baixo? Ou aqui não, isso aqui não é para mim? Se a pessoa entende que não é para ela, ela sai na hora. É isso que a gente quer. A gente quer que quem não é o nosso possível cliente saia, certo? Então, você aí que tem site, dá uma olhadinha lá na sua primeira dobra, primeira parte que aparece ali do seu site. Vê o que está aparecendo, quais informações que estão lá, né? É isso que você quer que o seu cliente, né, possível cliente veja, ou não, né? Ou você está deixando de colocar alguma coisa ali, ou tá um espaço em branco, ou não tem nada, enfim, Uhum. né? Dá uma atenção para isso que é ali. Esse é o ponto que vai definir se a pessoa vai continuar ou se ela vai sair do seu site. Sim, tem uma- um- algumas coisas que geralmente são importantes de ter ali, né? Então, por exemplo, se você é um negócio local, tá claro ali a cidade onde está o seu negócio, né? Se você quer que as pessoas entrem em contato pelo WhatsApp, logo na primeira dobra você já tem ali esse contato, esse número. É, acontece muito de você entrar no site e aí essa primeira dobra tá falando de propósito. Tipo assim, nós somos uma empresa com propósito, né? Tipo, é, qualidade em primeiro lugar, essas coisas que são assim muito genéricas e que não falam nada. E principalmente quando essas frases genéricas, elas estão acompanhadas de fotos genéricas também, né? Fotos de inteligência artificial, fotos de banco de imagem, né? Que basicamente você vê ali a primeira dobra e não entende nada. Esses dias até lembrei aqui agora de um caso que a Bárbara, minha amiga, ela estava me mostrando um site que ela estava enfim, que ela estava conversando com o pessoal lá e tal sobre um projeto. E aí ela falou: o que que você acha dessa empresa? Ela me mandou o link. Eu abri, eu falei com ela: olha, legal, mas eu não entendi nada. Eu não entendi se a empresa é no Brasil ou se não é. Não entendi o que que eles fazem. Eu só entendi que eles fazem algo relacionado à, à pesquisa.
é algo relacionado à pesquisa, mas eu não entendi se eles fazem pesquisa, se eles fornecem mão de obra para pesquisa, se eles fornecem equipamento para pesquisa, eu não entendi nada. Simplesmente tinha 20, 30 possibilidades ali daquela empresa de o que seria de fato é, o nicho, né, daquela empresa, a operação daquela empresa. Não dava para saber. E isso, é claro que esse caso é um caso extremo, mas isso é muito comum. É muito comum você até tá procurando ali uma empresa, um produto, um serviço, e aí você entra no site, acha super legal, mas você não entende onde que é. Você tá olhando, você tá querendo uma empresa em BH, igual a gente tá aqui, né? Você quer uma empresa em BH, mas você tá em um site de uma empresa de São Paulo. Você só vai descobrir que ela é de São Paulo quando você entra em contato e vê o DDD 11, sabe? Então, Você tem que ficar assim. procurando, né, as informações ali, Uhum. tipo um detetive, né? É, exatamente. Gente, a gente tem que ter, ó, tem que ser objetivo. Facilitar a vida de quem tá procurando a informação, né? Isso, vamos facilitar a vida das pessoas, né? A gente não gosta tanto quanto as pessoas facilitam a nossa vida, então vamos facilitar a vida do nosso cliente. Isso, inclusive, voltando no assunto que a gente já trouxe aqui antes, isso é centralidade no cliente, né? É, através da perspectiva do cliente, você entender o que você precisa entregar ali para ele, nos diversos pontos de contato que vocês vão ter, né? Correto? Bom, então é isso. Uma coisa que a gente precisa, voltando aqui só para concluir esse item, então a gente é, vamos trazer duas provocações aqui para vocês. O primeiro é ver se na primeira dobra do seu site tem todas as informações que a pessoa precisa para poder avançar ou sair, evadir, né? Quem não for seu cliente. E além disso, você pode fazer esse exercício, né? Em 5 segundos, o visitante entende o que você vende, porque você entende o que você vende, entende sobre o que é aquilo ali. Então, fazer esse exercício é essencial. Item Pô, 3. item 3. Item 3, a gente colocou aqui os diferenciais competitivos. É, Então, beleza. A gente tem lá uma boa plataforma que entrega um ótimo design. Você tem ali uma boa descrição da proposta de valor, do seu serviço, dos seus produtos. Porém, qual é a diferença entre você e o seu concorrente? O que te diferencia dos seus concorrentes? Né, se eu começar a procurar. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que eu dei, eu até dei no último Café com Prosa, que foi o exemplo do iPhone. Eu estava procurando. O iPhone da minha esposa faleceu, né? Como eu falei da última vez. E aí eu estava procurando uma loja para a gente comprar um iPhone novo. E aí comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, imediatamente começou a aparecer diversos anúncios no Instagram para mim de lojas de iPhone aqui pela cidade. Aí tinha iPhone usado, iPhone novo, né? Várias possibilidades. Mas basicamente todo mundo vende iPhone, né? Eu comecei a ver vários anúncios, entrei em vários sites dessas lojas. Mas de fato, assim, qual é o diferencial delas, né? Tipo, na verdade não tinha nenhum. O que eu fiz? Mandei mensagem para umas 10 diferentes para saber qual vendia um iPhone mais barato. Foi isso, basicamente. Então, assim, você acaba entrando numa guerra de preço, né? Então, geralmente, as empresas têm diferenciais. Você tem diferencial, mesmo que o diferencial pode ser você à frente da empresa orientando o cliente. O diferencial pode ser condição de pagamento, pode ser agilidade na entrega, pode ser a qualidade do produto, mas não é uma qualidade só falar que ele tem qualidade, mas há alguns aspectos técnicos, né? Por exemplo, uma camisa, né? Por que aquela camisa ela é tecnicamente melhor, tem mais qualidade do que as outras? Então, assim, os diferenciais competitivos, eles são essenciais para fazer com que o cliente que entenda se você é a melhor opção para ele e não o concorrente, né? A gente não pode se iludir e achar que todos os possíveis clientes do mercado, todos eles, é melhor comprar de mim do que comprar do meu concorrente, que eu sou bom, que eu sou melhor do que o meu concorrente em todos os aspectos. Isso não é verdade. Isso aí é muito improvável que seja verdade. Normalmente, né, você e seu concorrente vão atender melhor tipos diferentes de clientes, né? Isso pode acontecer até mesmo pela localização. Se você oferece o serviço idêntico ao seu concorrente, a localização é o diferencial,
né? Então, assim, talvez se eu estou mais próximo do meu cliente, isso pode ser um diferencial suficiente para ele comprar de mim e não comprar do concorrente. Então, se a localização é um diferencial, ela tem que estar bem clara ali naquele site. Os diferenciais, eles precisam estar ali para que faça sentido, para que a gente não perca aquele cliente que a gente conseguiria atender ele melhor, para a gente não perca ele para um concorrente que vai atender ele pior, certo? E, bom, é isso. Às vezes pode ser um prazo de entrega, pode ser uma condição de parcelamento, né? Pode ser tempo de mercado. É importante a gente entender o que é um diferencial para o nosso cliente, no nosso público-alvo, e, cara, a gente tem que mostrar aquilo ali no site. E como que a gente descobre esses diferenciais se a gente não souber? Se você não sabe quais são não tem clareza sobre quais são os diferenciais do seu negócio, como que a gente pode descobrir isso? Tô te perguntando, cara. Perguntando para eles. Perguntando para eles. Tem uma outra coisa também que a gente pode fazer, que é observando o comercial. Geralmente o comercial ele vai saber quais são os diferenciais. Por quê? É através dos diferenciais que você fecha, né? Então, o atendimento, né, o vendedor, né, quem está ali à frente conversando com o cliente, essa pessoa, se ela tiver um pouco de atenção, ela vai entender, quando esse cliente aqui ele fechou porque o meu prazo de entrega era melhor. Esse cliente aqui ele fechou, quando eu falei com ele, ele quis fechar quando eu mostrei para ele esse aspecto aqui do produto. Então, esses motivos de ganho da venda, eles começam em algum momento a se repetir, e aí você começa a identificar alguns padrões. Esses padrões são seus diferenciais, né? Até porque a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar inventando diferencial na nossa cabeça, né? Tem gente que fica meio que fazendo isso. Você como dono da empresa, vai lá e você coloca, sei lá, você acha que a sua equipe atende muito bem o cliente. Então você coloca como diferencial, atendimento humanizado. E é isso aí acontece muito, né? Às vezes a gente pergunta, cara, mas qual que é o diferencial aí de sua empresa? Mas nós temos um ótimo atendimento. A qualidade e atendimento humanizado é commodity, né? Isso aí, né? Não é commodity, né? Eu tô falando, não é nem commodity, falei a palavra errada. É um diferencial, né? Ele pode ser um diferencial, mas assim, ele é algo que se repete muito quando a gente conversa com os nossos clientes e muitas vezes nem é verdade, sabe? A pessoa acha que o atendimento é humanizado, mas aí você vai lá fazer um cliente oculto e você percebe que nem é. Então, você desenvolver inovações e realizar ações na sua empresa para favorecer características diferenciais que você acredita que são importantes é ótimo. Mas na prática, quem vai definir, quem vai te falar quais são os diferenciais realmente relevantes é o cliente. E aí já vem o gancho para outra coisa que a gente colocou aqui, que é o seguinte: nada melhor do que o seu cliente falar sobre os seus diferenciais. E por que não colocar isso no seu site? Então, se você for acessar o nosso site lá, você vai perceber, né, que a gente coloca lá vídeos de depoimentos de clientes nossos, contando um pouco da experiência e do que eles consideram que foram diferenciais sendo atendidos pela nossa equipe. Então, por que não você colocar lá no seu site o que o seu cliente fala sobre você, né? Então, isso pode ser através de um texto, de uma avaliação em texto ou de um vídeo, né? Então, inclusive, eu quero convidar vocês aí para fazer uma pequena experiência. Agora, né, a gente está aqui hoje, aqui em junho de 2025, junho de 2025, a gente está fazendo várias mudanças no nosso site. A gente sempre está fazendo mudanças no nosso site, né? O site é algo vivo, a gente está sempre modificando, né? Sempre atualizando ele, porque a gente sempre está aprendendo coisas novas sobre o nosso cliente e desenvolvendo a nossa jornada de compra. Então, eu quero que vocês entrem lá, bieds.com.br, vamos deixar aqui o link na descrição também. Então, e dá uma olhada como que ele está hoje. Quem já conhece o nosso site, quem já entrou antes, vai ver que ele já está diferente do que ele era antes.
Recentemente a gente trocou de plataforma e a gente mudou também a identidade visual. Nessa semana nós vamos fazer outras mudanças. Hoje de manhã eu fiz uma reunião com a equipe e a gente colocou lá alguns itens que a gente precisa melhorar. Por exemplo, agora que a gente está fazendo Café com Prosa, já tem alguns episódios gravados que a gente já postou no YouTube, a gente está fazendo cortes. Tem muito mais pessoas conhecendo quem é o Rodrigo, quem é o Gustavo. Então está sendo muito mais comum a gente atender no comercial pessoas que já viram algum conteúdo nosso que a gente produziu aqui. Por conta disso, faz muito sentido a gente colocar deixar mais em evidência o nosso rosto, né? Enfim, a nossa cara lá no site. Por quê? Para a pessoa associar, para ela entender que essa aqui é a agência do Gustavo, que eu vi o corte lá no Instagram semana passada. Essa aqui é a agência do Rodrigo, que eu lembro que ele falou tal coisa comigo. Então, assim, se eu deixar o site limpo sem a nossa imagem, é bem possível que uma pessoa que já tenha visto algum conteúdo nosso entre lá e isso passe batido. Ela não saiba que aquela agência é a agência do Gustavo e do Rodrigo. Né? Então, a gente já tem a nossa imagem lá, mas a gente achou que ela não está muito condizente com essa nova, né, essas novas conexões que a gente está fazendo com o nosso público. Então a gente vai modificar. Então entra lá no nosso site, vê como é que ele está hoje, depois semana que vem entra de novo. Vocês vão ver que ele vai ter mudado, já vai ter tido algumas mudanças pequenas, né, ao longo dessa semana, e nas próximas 2 semanas eles vão ter mudanças grandes, que a gente vai fazer uma mudança da identidade. A gente vai adaptar a identidade do site à identidade que a gente está fazendo, que a gente está usando hoje no nosso Instagram, nos nossos posts, que é uma identidade que já está mais rica, mais trabalhada, com base no que a gente aprendeu sobre os nossos clientes nos últimos meses. Então o site ele é vivo, ele está sempre modificando. Entra lá agora, entra lá semana que vem de novo e para vocês verem como que essa evolução está acontecendo. E aproveitando que vocês vão entrar no site, é legal trazer aqui que, assim, essas coisas, né, esses pontos que a gente está falando aqui, a gente aplica para a gente, para os nossos sites, aplica para os sites dos nossos clientes também. Né? Então, se você que chegou até aqui, que está assistindo a gente, precisa de algum serviço relacionado ao marketing digital, fazer um site novo, ou criar um site, ou uma identidade, ou tráfego pago, enfim, né, todos esses temas que a gente aborda aqui, entre em contato com a gente, acesse nosso site, manda uma mensagem lá para a nossa equipe e a gente vai ter o maior prazer de entender o que você precisa. Gente, e vou falar uma coisa com vocês. 30 minutinhos de conversa com o Rodrigo é valioso demais, viu? Como ele tá sempre conversando com clientes, é difícil até... Por isso que é difícil eu conversar com ele. É por isso que, inclusive, aqui, ó, faço questão de fazer aqui o Café com Prosa toda quarta-feira, ao vivo, para poder ter o prazer de bater um papo com o Rodrigo, né? Então, assim, 30 minutinhos aí de conversa. Um cafezinho aí, bora. Bora tomar um cafezinho. Vamos tomar. 30 minutinhos de papo com o Rodrigo é rico demais. Vocês vão gostar. Bom, próximo passo não. Próximo item, quarto item, é o próximo passo claro. O que é o próximo passo claro? Gente, é importante demais. Vou até botar mais um pouquinho aqui. Vou até botar mais um pouquinho aqui para mim. Mas o quarto item é o próximo passo claro. Gente, é importante demais a gente ter uma compreensão de que o site, ele, como eu falei, ele não é um cartão de visitas. Ele é uma ferramenta ativa de vendas. Então, quando o seu possível cliente entra no seu site, você quer que ele tome alguma ação. Qual é a função do site? A função do site é que a pessoa entre lá e entenda o mais rapidamente possível se você pode ajudar ele ou não. Sua empresa pode ajudar aquela pessoa ou não. Se ela identificar que não pode, ela vai sair. Se ela identificar que pode, ela vai fazer o quê? Ela vai tomar uma ação. Quais ações que são possíveis de serem tomadas em um site, né? Se for uma loja virtual, né, você pode realizar uma compra. Se for um site, se o seu objetivo é que o seu cliente entre em contato com você pelo WhatsApp, então é entrar em contato. Se você quer que ele te ligue, então tem que ter lá o telefone. Né? Você quer que ele agende, faça um agendamento ali online mesmo, então o que acontece? Você precisa ter um passo claro, né? Um passo, um próximo passo, uma ação
que essa pessoa vai tomar caso ela queira avançar dentro do processo de vendas. Então, assim, é muito comum você ter um site que tem várias chamadas para ação. Naquele site ele te manda para o Instagram, ele te manda falar com o vendedor, ele te manda ligar, ele te manda preencher um formulário, né, ele te manda mandar mensagem pelo WhatsApp. Tem um monte de possíveis ações para serem tomadas, baixar um PDF, e aí a pessoa fica perdida. Né? É importante ter um só. Né? Às vezes a gente pode ter mais de um, mas assim, é importante ter o mínimo possível. Um só, uma ação. Se essa pessoa ela bateu o olho, viu que no site faz sentido, o que eu quero que ela faça? Quero que ela faça isso, que ela compre, que ela entre em contato, que ela agende. Então, que fique claro, do início ao fim do site, ter essas chamadas para ação facilitadas, em destaque, para que essa pessoa consiga tomar essa ação rápido. Lembrando que hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, cheio de distrações, 20 segundos a mais que a pessoa vai gastar no site para entender qual ação que ela vai tomar ou decidir, ela pode ser interrompida, ela pode receber uma ligação, ela pode ser interrompida por várias coisas, ela se distrai, perde a atenção e nunca mais volta. Então a gente tem que ser objetivo, respeitar também o tempo das pessoas, né? Ser objetivo no site é a gente respeitar o tempo das pessoas. A gente não tem tempo hoje sobrando para nada. Né? A gente quer passar tempo com a nossa família, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa cuidar da gente. Então, vamos respeitar o tempo dos nossos clientes e fazer uma coisa objetiva ali, ó, para ele não ficar perdendo tempo. Certo? Perfeitamente. Concordo totalmente com você, cara. Que bom que você Belas concorda. palavras. Se você concordando, eu fico mais tranquilo. Porque às vezes eu acho que eu entro aqui no fluxo da falazada, sabe? Você Sim. vai empolgando. Acho que a cafeína também. Eu tenho o meu café acabou, gente. Deixa eu abrir meu coração aqui. Meu café acabou lá em casa, tem uns 3 dias. E agora eu tô tomando uma dose de cafeína aqui no estúdio. Então eu tô um pouquinho em abstinência. Então acho que eu tô ficando meio elétrico. Opa. Mas vamos lá. Bora caminhar aqui pro. Já estamos no último, já? Não, Né? penúltimo. No quinto. Quer falar? Informações de contatos visíveis, né? É um pouquinho do que a gente estava falando antes, né? Sim. De você, se você quer ser acionado pelo seu cliente via WhatsApp, então, cara, coloca lá o botãozinho do WhatsApp, Uhum. claro, lá no cantinho direito, lá na parte de baixo, a pessoa já bateu o olho e chamar, né? Sim. Esse item aqui eu queria destacar principalmente para empresas cujo objetivo principal, a ação principal que a gente quer que a pessoa tome não é o contato. É a compra, por exemplo, um e-commerce, né? Você tem uma loja virtual, você quer que a pessoa coloque no carrinho e compre. Porém, ter um contato, principalmente contato de WhatsApp, é fundamental, gente. É fundamental você abrir um canal de comunicação com o cliente, tá? Tem gente que fica com receio de colocar o WhatsApp lá, um balãozinho do WhatsApp, e muita gente entrar em contato. Mas se muita gente está entrando em contato e não tem necessidade, pode ser porque ali no seu site não tem todas as informações, não está claro para o cliente. Então ele precisa entrar em contato. Mas é importante que você deixe esse canal aberto. Né, se o seu cliente ele tem uma necessidade grande de entrar em contato e o seu volume de suporte, de atendimento é alto, então cria um time de atendimento. Procura uma ferramenta de inteligência artificial para te ajudar nisso. Né? Contrata um software de atendimento para facilitar esse processo. Coloca uma pessoa ali para fazer isso, né? Porque se o cliente ele demanda isso, é isso que você tem que entregar. O foco tem que ser no cliente. Então tem muitas pessoas que não querem colocar o contato lá, ou querem dificultar o contato, porque simplesmente não querem ficar atendendo o cliente. Mas aí depois também acham ruim que não tá, que as vendas não crescem. Né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco de coerência aí. Se a gente quer vender para o cliente, a gente tem que ter um contato aberto com ele. Então, por isso eu coloquei aqui essas informações de contato visíveis. E destacar também que, na maior parte dos casos, formulário não é um canal de contato viável. Né? Principalmente empresas que são mais tradicionais, né, em segmentos mais tradicionais, que estão no mercado já há há 30, 40 anos, são empresas que às vezes querem colocar um formulário lá para poder receber e-mail. Para poder receber e-mail. Gente, hoje em dia a gente não tem paciência para poder mandar um e-mail e esperar uma resposta, né? Todo mundo precisa de uma resposta imediata.
Então a gente precisa fornecer isso para os clientes. Então, colocar o contato lá de forma bem fácil é imprescindível. Concorda, Rodrigo? Perfeito, é isso mesmo. E ainda mais com tantas tecnologias que a gente tem hoje, né? De automações e ferramentas. Então, é totalmente possível e, na verdade, necessário que você automatize isso e deixe essa comunicação rápida. Isso. O formulário, ele funcionou muito bem há bons anos atrás, né? Enfim, né? Que era um outro momento, né? Hoje em dia a galera quer agilidade. Então a gente tem que entender isso e aplicar também nos nossos negócios. Isso, a gente tem que entregar, né? E deixa eu só fazer um outro comentário sobre. Eu falei que, né, sobre o volume de contatos, né? A gente também tem que fazer uma distinção aqui sobre os contatos de suporte e os contatos comerciais, né? Quando a gente tem contato de suporte, né, o cliente ele precisa, depois que ele já fez a compra, ele precisa de ajuda, né? Isso a gente tem que minimizar mesmo, né? Eu acho que é uma boa prática a gente minimizar isso. Então a gente precisa ajudar o cliente a não precisar entrar em contato com a gente depois para poder, tipo, para ter suporte, né? Para saber como é que funciona, enfim, para tirar a dúvida depois que ele já comprou, é porque a gente precisa realmente ajudar ele mais. Então é necessário trabalhar para que a pessoa não precise, né? Porque pós-venda, o suporte pós-venda, ele é custo, né, Rodrigo? Ele não vai gerar mais receita. Geralmente é uma pessoa que está insatisfeita e que te procura para resolver um problema. Então isso a gente tem que minimizar. Porém, os contatos comerciais a gente quer aumentar. O volume para o atendimento comercial é bom. É bom, são oportunidades, né? Então vamos enxergar isso de uma forma positiva, tá? E se você é esse tipo de pessoa, se você é essa pessoa que, que fica com preguiça de contatos comerciais, vamos repensar isso aí, gente. Vamos repensar, tá? A gente precisa ter volume de vendas, então a gente precisa ter volume de contatos de clientes também. Beleza? Vamos para o último item? Vamos. Último item é fotos autorais de alta qualidade. Rodrigo, na verdade, assim, né? O Rodrigo fica mais no comercial, né? É a linha de frente do nosso negócio. Fico mais na operação. Então, assim, eu com o nosso time lá de tráfego, as nossas analistas, os nossos gerentes, né, o time de criação, cara, quantas vezes que a gente não passa uma dificuldade enorme com falta de insumo para poder trabalhar o marketing, né? O que acontece, gente? Hoje em dia é muito fácil a gente ter acesso a banco de imagens. Com inteligência artificial é ainda mais fácil. É muito fácil você criar ou ter acesso a uma imagem de qualidade. Por exemplo, vamos pegar aqui o estúdio, né? Esse estúdio que a gente está. É muito fácil você criar um monte de imagens de estúdios e imagens que poderia ser usado em um site de estúdio para poder vender esse serviço. Porém, o que a gente precisa de fotos reais, fotos autorais. Então, é muito fácil também hoje a gente contratar alguém para tirar fotos profissionais da nossa empresa, dos nossos produtos. Então é importantíssimo a gente ter fotos reais, fotos autorais, fotos do produto, do espaço, das pessoas, para que aquilo de fato gere um site diferenciado, né? Hoje em dia é muito fácil a gente perceber que entrar no site e ver que é banco de imagens, que aquilo tudo é banco de imagens. E qual que é a imagem que isso passa? É uma mensagem genérica, É né? genérico. De desconexão, né? Sim, você não consegue saber. Se você entra no site e é tudo banco de imagens, você não consegue saber aquela empresa ela é grande ou ela é pequena. Ela é confiável, né? Passa também essa ideia de, pô, eles não estão mostrando o rosto deles, eles não estão mostrando nada deles. Então, assim, Não estão colocando na cara a tapa, né? não estão colocando a cara a tapa. Então, será que é porque eles não bancam a imagem que eles têm? Não é? Sim. Então, assim, Investir nisso, né, é importante. Então, em bons materiais de alta qualidade, é, de foto, de vídeo, enfim, é, e personalizados, né, para que as pessoas te conheçam e conheçam a sua empresa. gente, nossa, ultimamente tem acontecido muito. A gente pede
imagens, fotos, vídeos para pessoa, para alguma empresa, e a empresa fala assim: ah, você não consegue fazer na inteligência artificial, não? Você não consegue fazer no chat GPT, não? Faz aí para mim. Tipo assim, ao invés de eu tirar uma foto do meu espaço, eu quero que a pessoa gere uma imagem por inteligência artificial para substituir isso, né? E aí, claro que não vai ficar legal. Claro que um cliente que ele é um cliente mais perspicaz, mais atento, mais detalhista, ele vai, nem precisa ser tão detalhista, né? Daqui a um tempo talvez sim, mas ele vai perceber que tem alguma coisa errada ali, que aquilo ali não é um negócio real. Se ele parar para poder olhar, ele vai saber, né? Então, assim, a gente precisa, principalmente nesses tempos em que a gente tem uma capacidade cada vez maior de gerar imagens e vídeos com inteligência artificial, a gente vai ter esse grande desafio que é como que eu mostro, que eu provo para o meu cliente, que eu deixo claro, escancarado para o meu cliente que aquilo que eu estou mostrando para ele é real, né? Como que é que eu mostro que aquilo é real? Então, assim, você precisa produzir, você precisa ter conteúdos autorais. E assim, gente, não é nada difícil. Hoje em dia tem muito profissional que faz isso, né? Então é importante a gente dar valor para isso, dentro do nosso, não só no nosso site, né? Na rede social também, mas a gente está falando aqui especificamente de site, então no site também, certo? Bom, então a gente falou aqui os 6 itens. Eu vou fazer, resumindo, vamos resumir aqui para as pessoas lembrarem. Primeiro ponto que a gente falou é a escolha da plataforma. Segundo ponto, proposta de valor clara. Entrar no site, identificar o que é aquela empresa, o que ela pode me oferecer, como ela pode me ajudar. Diferenciais competitivos. 4, o próximo passo claro. Então, ter um próximo passo e aquele próximo passo está claro dentro do site. 5, as informações de contato visíveis, a gente realmente facilitar para o cliente entrar em contato com a gente, valorizar o contato do cliente, as conversas que a gente tem com os clientes. E por último, 6 fotos autorais de alta qualidade, para a gente mostrar o que é o real, né? Mostrar a realidade, mostrar de fato quem nós somos, o que a gente faz, como são os nossos produtos, né? E também passar confiança para o cliente de que é aquilo ali que ele vai ter se ele me contratar, se ele comprar de mim. Boa, isso aí. Boa? É isso aí, gente. Bom, então eu queria fazer uma provocação aqui para vocês. Depois disso tudo que a gente falou, né? Qual é, na sua opinião? Eu quero que quem tá ao vivo aí pode colocar nos comentários. Quem tá vendo a gente depois, né? Que não tá vendo a gente ao vivo também, por favor, pode colocar nos comentários. Mas qual que é a principal melhoria? Qual a principal melhoria que você acredita que precisa ser feita no seu site hoje? É jogar ele todo no chão e começar tudo de novo? Ou são coisas pontuais, né? E, além disso, qual atitude você vai tomar para resolver isso agora, nos próximos dias? Fica essa provocação para você. E nosso próximo episódio, na semana que vem, quarta-feira, às 2 horas, ao vivo, no Café com Prosa, vai ser sobre funil de vendas, né? A gente está trazendo todas as semanas conteúdos voltados para marketing e vendas, aplicados principalmente a pequenos negócios, tá? Para você, para abrir sua mente, para te fazer refletir, para você refletir aqui junto com a gente e conseguir aplicar aí no seu negócio. E na semana que vem a gente vai falar de funil de vendas, que é um conceito que é muito falado nas redes sociais hoje, marketing e tal, mas a gente quer destrinchar isso aqui para vocês, tá? De uma vez por todas, trazer a nossa visão. Quais são as etapas de funil de vendas, como que a gente vai montar, como que a gente vai enxergar isso, qual a importância. Então a gente vai trazer esse tema para vocês, que é um tema fundamental, tá? É fundamental, né? Eu acredito que é até mais importante ainda do que o que a gente trouxe hoje. Então na semana que vem vai ser excelente. Se preparem aí. Se você está vendo a gente gravado e quer participar ao vivo, para participar da discussão, tirar dúvidas depois, entra no link, entra no nosso grupo, onde a gente manda o link e manda a programação no grupo de WhatsApp, tá? A gente vai deixar o link também por aqui. E é isso. Entra lá no Instagram, segue a gente, bi.eds,
segue o Rodrigo, segue eu, a gente pode bater um papo, se conectar por lá, né? A gente vai deixar também na descrição os nossos arrobas. E é isso. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e a gente se encontra no próximo Café com Prosa. Tchau.